Existe alguma possibilidade de algum dono de algum grande empresário, um dono de fábrica, ter conquistado aquele lugar ali e a dinâmica dele tá dando oportunidade para pessoas ganharem dinheiro exista? Ou é sempre um cara que tá explorando alguém de uma forma ruim, que tá alienando o trabalho? Existe alguma forma do cara conseguir ter uma fábrica grande, que ele investiu a grana, tomou riscos e ele tá dando oportunidade e não explorando? Isso você tá falando do capitalismo. Então, primeiro, nós marxistas não fazemos juízo de valor de nada. Então, todas as vezes que falam, Marx não gostava de tal coisa. O Marx, ele não gosta nem desgosta de nada. Ele não usa adjetivos. Não faz parte da análise dele. E ele mesmo fala, a gente não espera que o burguês seja bom, mal, feio, bonito, chato ou legal. Isso não tá na nossa análise. A questão é, primeiro de tudo, o burguês ele não gera emprego. O burguês não gera emprego. O que gera emprego é a demanda. O burguês não gera emprego porque se ele fosse pro deserto do Saara fazer uma fábrica, ele não conseguiria. Porque não tem demanda no deserto do Saara. Então o que cria o emprego é a demanda. Só existe o emprego se existe demanda. E essa demanda pode ser aferida de outras maneiras que não a propriedade privada. Em primeiro lugar, né? O que o burguês faz? Ele cerca o emprego. Então existe a demanda e a única maneira de atender essa demanda é vendendo a sua força de trabalho para a burguesia, que detém os meios de produção para atender essa demanda. Essa é a nossa análise da realidade. E a questão é, em não se fazendo um juízo moral, quando a gente fala em exploração, a gente está descrevendo uma dinâmica do trabalho. Então, no trabalho assalariado, existe sim a extração de valor criado pelo trabalhador por parte de alguém. Mas, Ian, não existia trabalho assalariado na União Soviética? Sim. Existia extração de valor por parte do trabalho das pessoas na União Soviética? Sim. Só que a questão é, porque esse valor era gerenciado pelo Estado, e porque esse Estado era um Estado proletário, geralmente esse valor retornava para os trabalhadores na forma de entretenimento, educação, saúde, serviços, infraestrutura, moradia. Então, a questão é no que diz respeito à dinâmica do capitalismo, por que o burguês não pode beneficiar mais os trabalhadores? Porque o próprio burguês está submisso à dinâmica do capital. Existe uma dinâmica econômica que não depende da vontade do burguês. Os burgueses, eles agem de acordo com as necessidades da nossa economia, do modo de produção capitalista. E o que eu quero dizer com isso? No capitalismo, o capital, que não é dinheiro, capital é um recurso que é capaz de gerar mais recursos. Ele está em constante expansão. Ele sempre se expande. Ele nunca freia. Ele age numa lógica de lucro sobre lucro. Essa lógica, ela está aquém da vontade do burguês. O burguês não consegue acessar a essa lógica. E não existe nenhuma dinâmica de capitalismo, né, no qual o burguês fala assim, não, tudo bem, eu tenho uma fábrica aqui de sapatos, eu produzi o suficiente, vou me aposentar nas Ilhas Maurício e ficar tirando onda. Isso não existe. Até porque a própria lógica do capital, ela é muito alienígena pra gente, porque a gente trabalha sob uma outra lógica. Nós vendemos a nossa força de trabalho para ter recursos para atender às nossas necessidades. A burguesia não faz isso, o capital não faz isso. Se emprega o capital para se ter retorno, para empregar mais capital, para se ter mais retorno, para empregar mais capital. É uma lógica circular de expansão eterna. Os capitalistas não têm bilhões e bilhões em patrimônio para gastar esses bilhões. Até porque existe um choque na realidade com isso. Você não consegue gastar esses recursos. E por quê? Porque isso faz parte da própria lógica interna do capital. Se um determinado burguês não atender a essa lógica de maximizar a extração de valor para valorizar o seu próprio capital, outro vai fazer. E se esse não fizer, outro vai fazer. Esse tipo de dinâmica ela é sempre ocupada. Porque é a maneira como a gente produz na nossa sociedade. Baseado na lógica de propriedade privada e de constante expansão infinita do capital. Então não depende muito da vontade de ninguém. Da mesma maneira, esse argumento serve para o socialismo. Não depende da vontade das pessoas. A questão é cercear a capacidade das pessoas de poderem explorar o trabalho alheio. Como? A pedra angular do capitalismo é a propriedade privada. Uma vez que se abole a propriedade privada dos meios de produção, para repetir, né? Não é mais possível alguém
controlar o trabalho alheio e explorar o trabalho alheio com a mesma lógica. Não depende da vontade, depende da capacidade que as pessoas têm para isso. E quem garante a propriedade privada? O Estado. Por isso que a própria ideia de anarcocapitalismo pra gente é uma ideia nonsense no próprio nome. Não existe capitalismo sem propriedade privada e não existe propriedade privada sem Estado. Quem garante a propriedade privada é o Estado, é o aparato estatal. Como? O que garante que você tem um latifúndio gigantesco do tamanho de um estado do Brasil? Não é você. Não são suas próprias forças. Se você tem um latifúndio imenso, você não vai pegar a sua espingarda de sal e ficar na fronteira protegendo de invasores. Quem que protege de invasores? O Estado. Quando tem alguma ocupação de terras improdutivas, quem que vai tirar? É o próprio burguês? É o próprio dono da terra? Não, é o Estado. Quem garante a permanência e a manutenção da propriedade privada é o Estado. E uma vez que esse Estado é destruído e reconstruído para representar quem trabalha, esse tipo de demanda por propriedade não é mais atendido. Não depende de caráter, não depende de índole. Depende de possibilidade, de capacidade. O que eu quero entender é a mobilidade social. É possível alguém da classe trabalhadora subir e virar esse grande burguês? Isso existe? Não. Impossível. Por quê? O problema do topo é que não cabe todo mundo, né? A ideia é, o que o Marx analisou, por exemplo? Nós agora estamos num novo modo de produção capitalista, que sucedeu o modo de produção feudal. Tô falando da Europa, né? Nós agora temos uma capacidade de produção inédita. Inclusive, o próprio capitalismo inaugurou uma fase no qual o problema da humanidade é inverso. Antes, a humanidade sofria com escassez. Agora, a humanidade está sofrendo com excesso. Só o capitalismo conseguiu criar o problema do excesso de produção. Uma crise de superprodução. E aí, o que o Marx observa? Ele fala, existe uma contradição no capitalismo entre forças produtivas, ou seja, como a gente consegue produzir, com máquina, com divisão do trabalho, com emprego de energia elétrica, de combustíveis, de matérias-primas, de alta tecnologia, e como a gente se relaciona como humanidade, uns com os outros. Qual é o raciocínio da gente conseguir produzir para todo mundo e não é todo mundo que tem? Essa é a grande contradição que o Marx propõe resolver. O Marx fala, nós precisamos de uma revolução que altere as nossas relações sociais. Porque isso é uma contradição explícita do capitalismo. O Brasil é um exemplo disso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e nós temos pessoas passando fome e não são poucas no Brasil. Por quê? Porque o raciocínio, a lógica por trás do capital é, se uma mercadoria não se transforma em capital, ela é descartada. A mercadoria, ela não é feita para atender uma necessidade humana, ela é feita para expandir o capital. E quando ela pode expandir o capital? Quando ela se torna capital? Quando ela tem uma margem de lucro acima do custo que ela foi feita. Se essa margem é abaixo, isso não se transforma de novo em capital para ser reinvestido na produção e isso é descartado. Isso é que causa, por exemplo, esses episódios de queimas de safras para subir o preço, né? Desculpa, falei o contrário, né? Queimas de safra para subir o preço, segurar a produção, esperar o preço subir, porque tudo isso não é para atender a lógica humana. Isso tudo é para expansão da lógica interna do capital. Entende? E aí, a questão é, em mobilidade social, a ideia é que todo mundo tenha, pelo menos, o suficiente para ter uma vida digna, sabe? E eu não sei exatamente por que há uma defesa tão ferrenha de uma sociedade hierarquizada como a nossa, porque eu só consigo ver isso como a esperança das pessoas de um dia estarem no topo. Só que a questão é, primeiro que o topo não cabe todo mundo, como eu falei. Segundo, se você está no topo, você provavelmente está explorando alguém. E novamente, exploração não é um juízo de valor. É uma dinâmica do trabalho no capitalismo. Não é uma coisa que a gente tem controle sobre. Esse tipo de coisa faz parte da lógica interna do nosso modo de produção. A gente não tem ingerência sobre isso. Mas a pobreza, ela vem aumentando ao longo da história humana ou ela está diminuindo? Porque tem muitos novos ricos. Sim. Ultimamente. E tem aquele papo também de que o cara que era pobre há 100 anos, ele vivia muito pior do que o pobre hoje. Que o pobre hoje
seria um rico para aquele pobre de lá, se ele conseguisse ver o que tá rolando hoje. Isso é uma defesa do capitalismo que fazem, né? Que a desigualdade ela existe, mas de forma geral tá todo mundo subindo assim. Isso é mentira, é verdade? Qual é que é Então, desse? primeiro de tudo, novamente, a gente não pode encarar a teoria marxista, por exemplo, como um juízo de valor. Então, o Marx ele não fala que o capitalismo é feio, bobo e chato. Ele fala, o capitalismo trouxe um modo de produção muito produtivo, inédito, que consegue produzir numa escala imensa. Só que esse modo de produção tem uma contradição interna. Ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade de produzir muito, a gente não consegue distribuir para todo mundo. E isso é só uma questão de relações pessoais, de relações de produção, e não de falta de capacidade. E aí a questão não confiem nesses gráficos que mostram, tipo, 1780, pobreza, não sei o quê. 1950, pobreza, não sei o quê. Não existem parâmetros que conseguem fazer as duas coisas serem comparáveis, gente. No século XVIII, mesmo no século XIX, a maior parte da humanidade não usava dinheiro. As formas de produção e as relações de produção eram completamente diferentes. Então não dá pra gente aferir a pobreza em dólares, porque a maior parte da humanidade sequer usava dinheiro, quiçá dólares, sabe? Aí outra coisa, claro que nós temos hoje um estilo de vida radicalmente diferente do passado. Só que isso não justifica algumas contradições do capitalismo. Por exemplo, por mais que você tenha falado, hoje nós não temos, mesmo uma pessoa pobre não tem uma qualidade de vida muito maior do que um pobre no passado, depende do parâmetro. Porque para as 33 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil, isso não é uma coisa que já podia ter sido superada. Outra coisa, tem uma coisa que o capitalismo sequer, os ideólogos do capitalismo, né, sequer ousam prometer, que você um dia vai trabalhar menos. E isso é uma coisa que o socialismo conseguiu trazer. A União Soviética foi um dos primeiros países do mundo, não foi o primeiro foi o Uruguai, mas um dos primeiros países do mundo a instituir a jornada de 8 horas de trabalho. E em trabalhos de alto risco, em indústria pesada, 7 horas de trabalho. E a ideia é diminuir cada vez mais. No capitalismo, o trabalho só aumenta. E isso é um tipo de falta de qualidade de vida. Sim. Que se a gente for colocar em contraste com a pobreza no passado, nunca se trabalhou tanto. E aí, você entende como o parâmetro é difícil, sabe? Mas a questão da fome é interessante porque não está diminuindo. Se a gente conseguir ver a história humana de longe, ainda é triste que hoje pessoas passem fome, mas a longo prazo isso tende a ir diminuindo, graças ao capitalismo. É a defesa que eu vejo acontecer. Depende do lugar. Eu dou um exemplo. Lembra que eu falei da Índia? Lembra que eu falei do colonialismo britânico na Índia? Quando eu falei da guerra do ópio e tal? Antes do colonialismo britânico na Índia, a Índia tinha segurança alimentar. Isso já no século XVIII. O que acontece? Quando os britânicos colonizam a Índia, eles destroem as plantações e fazem plantações de ópio pra viciar a galera na noia. Sim. E destroem a segurança alimentar indiana. Mas isso não é uma ação capitalista, né? O colonialismo é uma ação capitalista. Mas drogar as pessoas e subjugar elas é uma defesa que o capitalismo faz? Tipo, a ideia não era drogar as pessoas, a ideia era expandir o capital. A ideia era plantar ópio na Índia, processar esse ópio e vendê-lo na China. E aí a população chinesa ficar extremamente dependente desse ópio, quimicamente mesmo, e continuar esse fluxo de capital em duas colônias, China e Índia. Isso é a lógica do capital no seu estado natural, sabe? Inclusive, hoje a gente vê a guerra às drogas, e é uma ironia imensa que o próprio Reino Unido tenha feito uma guerra contra a China para que a China legalizasse o ópio. Foi uma guerra a favor das drogas que rolou na China. Isso é o capitalismo no seu estado natural. Inclusive, o primeiro país imperialista do mundo foi a Inglaterra. E o primeiro país a desenvolver o capitalismo foi também a Inglaterra. Mas essa maldade, ela é intrínseca ao capitalismo ou é quem tá com as mãos do capitalismo que tá fazendo essas maldades? Nenhum dos dois, porque essa maldade, se a gente colocar nesses termos, ela é fruto da lógica de expansão do capital que não segue regras. Não segue regras. A lógica é crescer o capital. É expandir, porque é a lógica interna de como o capitalismo Mas se ele quiser funciona. expandir o capital vendendo flores, que é uma coisa legal, aí não é tudo bem? Então. Tudo bem no sentido de depende de como, né? Mas
Porque, novamente, é muito difícil não fazer juízo. É muito difícil não falar disso em termos de adjetivos, né? De bem, de mal, de certo, e de quando errado. você pega um exemplo tão agressivo e grave assim, pra dizer que isso é uma característica do capitalismo, é óbvio que choca. E tu pensa, pô, isso é uma merda mesmo. É uma consequência da lógica interna, entende? E essa lógica interna tem consequências muito graves. E aí eu dou outro exemplo, gente. Tudo que os trabalhadores conquistaram, que minimamente humanizaram a expansão do capitalismo, foi pelas mãos dos próprios trabalhadores. A maneira como a indústria surge na Inglaterra, ela choca até hoje, porque era trabalho infantil, porque só crianças conseguiam entrar nas máquinas e botar as mãos pequenas em certas engrenagens e tal. Não existia nenhum tipo de restrição para mulheres grávidas. Não existia aposentadoria, nenhum tipo de garantia. A jornada de trabalho era o máximo possível, dentro das capacidades físicas. Se a pessoa morresse, ela era rapidamente substituída. Isso tudo não é porque as pessoas são más, mas porque isso atendia à demanda de expansão. E aí todos os direitos que a classe conseguiu foi através de luta. Foi através de luta dos próprios trabalhadores. Inclusive, nada foi dado de maneira voluntária. Porque todas as vezes que os trabalhadores demandavam, por exemplo, redução de jornada. Nós queremos reduzir a jornada de 14 horas para 12. A resposta dos capitalistas era: nós vamos falir se vocês fizerem isso. Nós vamos quebrar. Vai ficar impossível. E a economia não vai mais existir. Nós temos que abolir o trabalho infantil. Impossível, vai quebrar o capitalismo. O argumento é sempre o mesmo, isso é histórico. Se a gente voltar na documentação e ver como os capitalistas resistiram às demandas populares, o argumento é sempre que isso vai fazer mal para vocês. Se vocês quiserem abolir a mão de obra infantil, isso vai fazer mal para vocês, porque a gente vai quebrar e não vai mais ter emprego. Sim. E aí você já viu isso em algum lugar? Eu dou um exemplo contemporâneo. O piso salarial da enfermagem, que foi agora votado e foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, né? Qual que foi o argumento dos defensores do liberalismo? Isso vai quebrar os hospitais e planos de saúde privados. É a mesma coisa. É pegar a demanda da burguesia e fazer parecer que é a demanda dos trabalhadores. Fazer parecer que o aumento do piso salarial da enfermagem é ruim pro enfermeiro, pra enfermeira. Porque quando aumentar o piso, os hospitais vão quebrar e vai ter demissão em massa. E sabe quando isso aconteceu, gente? Nunca, tá? Não existe uma relação direta em conquistas de direitos, de redução, para minimamente humanizar essa dinâmica de trabalho, que tenha quebrado a economia. Isso não acontece, tá? E aí a questão é, quando a Revolução Russa acontece e os soviéticos colocam 8 horas de trabalho como limite num país que precisava urgentemente se industrializar, precisava do máximo de trabalho possível, isso acendeu um alerta na cabeça da burguesia. Porque todos os trabalhadores do mundo olharam e falaram: não, peraí, isso é possível? Dá pra reduzir, sabe? E isso eu não sei se o Gabriel falou ontem sobre isso aqui, mas uma das propostas dos comunistas aqui no Brasil é a redução de jornada de trabalho. De 40 para 30 horas. Eu vi a Sofia no Pânico, deu polêmica isso aí. E é interessante isso porque quando a gente fala sobre 30 horas de jornada de trabalho, a gente tá falando pela primeira vez, às vezes, para algumas pessoas, sobre algo que elas sequer sabem que é possível. Porque a gente ouve tanto essa história de que se tiver mais direitos trabalhistas, a burguesia vai quebrar e logo todo mundo vai ficar sem emprego, que a gente acaba acreditando que isso é verdade, sabe? A gente não repara que a extração de valor por parte da burguesia em cima da classe trabalhadora é tão gigantesca, que dá margem para muitos mais direitos. Outra coisa, não existe relação direta com remoção de direitos trabalhistas e aumento do emprego, tá, gente? Nós temos agora uma taxa de desemprego, e batemos uma taxa de desemprego muito alta, isso depois de uma onda neoliberal que destruiu boa parte dos direitos que eram conquistados pelos trabalhadores historicamente. Então nós tivemos a reforma trabalhista, reforma da Previdência. Nada disso gerou emprego, porque o objetivo não é gerar emprego. Nunca foi. Será? O objetivo acho que pode ser que não dê certo. Não é. Mas ele não tá implicando uma maldade no cara, uma conspiração? Não é conspiração, novamente, o capitalismo ele entra em crises cíclicas. Isso é natural. E isso é perfeitamente aferível, sabe? Ao longo da história a gente consegue ver uma depois da outra, depois da outra, depois da outra. Em momentos de crise econômica, o capitalismo entra em fase de superexploração. Porque quem paga a conta da crise não é o burguês, é o trabalhador. Mas o que gerou essa de agora foi a pandemia, não foi?
Não, essa crise vem de muito tempo atrás. É uma crise econômica que vem desde 2015 pra cá. Que é uma crise que vem desde do crash imobiliário nos Estados Unidos, sabe? É uma crise cíclica do capital e tal. E a partir de 2015, nós temos uma nova investida neoliberal. Que é o Brasil entrando nessa nova fase de superexploração do trabalho. E isso é comum de crises capitalistas. Quando a crise bate, o capitalismo entra em fase de superexploração do trabalho. Nós tivemos, por exemplo, entre 2002 e 2010, um momento no qual o capitalismo estava em crescimento. E aí, quando ele está em crescimento, aí rolam algumas concessões para a classe trabalhadora, algum alívio e tal, mas quando entra em crise, quem paga a conta pesado é a classe trabalhadora. E a gente entrou nessa fase a partir de 2015. Uma das evidências disso, o próprio impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma não foi feito por conta de pedalada. O impeachment da Dilma foi feito para remover uma pessoa que estava atravancando o avanço de pautas neoliberais. Assim que o Temer entra, ele começa a aprovar pauta atrás de pauta. Então ele aprova reforma do ensino médio, ele aprova PEC do teto, ele aprova reforma trabalhista. Todas essas demandas da burguesia brasileira que estavam entrando nessa nova fase de superexploração da classe trabalhadora. Os direitos foram sendo removidos um atrás do outro. A mesma onda aconteceu na década de 80. Quando o capitalismo entrou em crise, isso no centro do capitalismo mesmo. Aí a investida neoliberal começou a tirar direito atrás de direito, sabe? Porque quem paga a conta não é o burguês, né? Quem paga a conta é quem tá embaixo.